Mais um dia, mais um vídeo onde eu estou com a minha garrafinha aqui, shakeira. Tá na hora de tomar, então vamos lá. Bom, hoje eu gostaria de falar sobre o comer. Primeiro de tudo, a comida, ela tem muita relação com as nossas emoções. Então, você pode, ao pensar em comida, pensar em coisas específicas, como por exemplo, um bolo, um hambúrguer, uma pizza toda cheia de queijo e Mas já parou pra pensar por que você pensa em coisas assim? E principalmente em quantidade, e principalmente em rodízios, em exageros, e você fica no TikTok vendo um monte de vídeo de gente comendo horrores e batalha de esqueci o nome daquilo que as pessoas comem muito, enfim, e isso te dá prazer, você passa tempos e tempos. Isso é porque a comida tá ligada a emoções, você só precisa entender quais. E eu quis começar esse vídeo falando sobre isso, porque muitas vezes as dificuldades que você tem com a alimentação não são bem com o alimento em si, mas são com as suas emoções, as dores e as coisas não resolvidas de você com você mesmo no passado que refletem no ato de comer. Tem muita gente que não come alimento, come emoções. Então, por exemplo, a compulsão alimentar, o comer desenfreado, está muito ligado às emoções. Por isso que a terapia atrelada a uma nutrição, a um acompanhamento, né, com um nutrólogo, um nutricionista, é tão importante. Porque as coisas começam na mente. Tudo começa com um pensamento. E depois vira uma emoção. E depois vira uma ação. E a repetição disso e a frequência pode ser muito danosa se for originada por um mau pensamento, um pensamento disfuncional. Eu tô achando que tá bem escuro, né? Eu vou ter que ligar a luz pela primeira vez. Eu não sei se adiantou de alguma coisa. Então busque identificar isso e estudar sobre. Tem livros, não gosto de ler, tem vídeos, tem muitos vídeos. Busque profissionais de referência e busque aprender sobre, caso você se identifique com esse comer emoções. Agora falando um pouco sobre mim, a minha relação com a comida sempre foi de exagero e besteiras. Quando eu era pequena, eu lembro que o armário era abarrotado de salgadinho de milho, Cheetos, Doritos, Cebolitos, Pipos, Oreo, biscoito treloso de chocolate que eu amava. Tinha um que era um biscoito Floresta Negra. É porque aqui a gente chama biscoito, se for bolacha, enfim. Biscoito ou bolacha, como é? Tô ligado. E Todinho, Nescau, Nesquik, Tampico, Capos, tudo tinha no meu armário. E era o armáriozinho da felicidade. Eu ia lá várias vezes ao dia, hein? Várias vezes ao dia. E eu comia muito daquelas besteiras. E eu lembro muito a minha infância assim. Eu lembro muito de almoçar lasanha congelada. Eu lembro muito de jantar pizza, brotinho congelado também. Eu comia muito dessas coisas. Também tinha as comidas normais, arroz, feijão e tal, mas não era o que eu gostava. Eu preferia essas outras. E o paladar já estava muito acostumado. Mas eu nunca fui uma criança acima do peso. Eu, em uma época, era mais gordinha, mas nunca cheguei à obesidade, nem nada do tipo. Também nunca tive transtornos, acredito eu, mas houve uma época que eu tive muito problema com gula. Gula é diferente de compulsão, tá? É importante a gente fazer essa diferenciação, porque
as pessoas acham que por comer muito em determinada fase da vida ou em alguma situação X, tipo, sei lá, ontem eu fui para um aniversário e eu tive um episódio de compulsão alimentar. Não, você foi guloso, você foi gulosa, um pecado, péssimo, mas, né, paciência, vai se confessar e pedir perdão a Deus e controlar, pedir temperança, buscar a virtude contrária, que é a temperança, e começar a tratar isso. E o Mindful Eating, ele ajuda muito nesse aspecto. Mas essas são coisas que eu vou falar daqui a pouco. Voltando à minha relação com a comida. Na minha adolescência, eu comecei a me preocupar mais com a saúde. Então eu queria muito treinar, ter um físico mais legal, mais magro. E teve uma época que eu tinha, na transição ali, né, na pré-adolescência. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu sei que eu tava nessa fase de pré-adolescência e eu era gordinha, rostinho redondo, aquela coisa, né? Porque a alimentação tava daquele jeito, né? Miojo, pão com mortadela, pizza brotinho e eu adorava. Mas aí eu lembro que as pessoas começaram a falar: nossa, tá gordinha, nossa, não sei o que. E pelo comentário dos outros eu comecei a me achar feia, péssima. Gente, como é danoso, sabe, esses comentários pra uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, até a gente, sabe? Tem muita gente sem noção. Enfim, eu simplesmente parei de comer. Parei de comer aquelas coisas que estavam no meu armário. Eu não tocava nelas. E eu emagreci muito. E rápido. Eu emagreci bem rápido. E depois eu voltei, mas eu voltei balanceando. Só que eu não sabia fazer um balanceamento correto, entende? Então eu fui no que eu achava que era e não tinha muito conhecimento sobre. E também na internet não tinha muita coisa como tem hoje. Então fiz do meu jeito. E mantive um peso ok. Mas eu não era satisfeita com o meu corpo. Quando eu cheguei à adolescência, eu tive fases de ser mais magra, bem mais magra, e tive fases de engordar bastante, tipo, engordar 9 quilos. Principalmente quando eu mudei de cidade e eu entrei no cursinho. E eu percebi que naquela época eu comia emoções, de fato. Eu descontava nos doces, eu descontava na comida, nos salgados, porque eu tava estressada, eu tava infeliz e eu tava muito sobrecarregada. Então eu descontava na comida, a comida era o meu momento. E assim eu engordei 9 quilos. Depois eu perdi de novo e hoje eu estou na minha fase mais satisfeita com o meu corpo. Ainda, óbvio, tenho muito a melhorar. Tenho muito mais conhecimento do que no passado, mas ainda assim tenho muito mais a aprender. E eu fui aprendendo com algumas pessoas que eu recomendo muito que você siga, que você acompanhe, que você pesquise. A primeira é a doutora Kátia Haranaka. Depois dos conteúdos dela, eu parei de tomar, aliás, de consumir glúten, lactose e açúcar. Eu já não consumia tanto. Eu vou te dizer que eu passo longos e longos meses sem consumir essas coisas, especialmente glúten e lactose. Porém, há fases, há momentos que eu consumo, por exemplo, eu não tô essa pessoa
como a doutora Kátia é, que eliminou isso da vida completamente. Eu não sei se eu vou chegar a ser assim, mas eu vejo a importância disso, tá? Eu realmente noto a importância disso. Um breve apanhado aqui. O glúten. O pão, por exemplo, ele tem glúten. E o pão, ele não é um alimento ruim, mas ele não é o mesmo na época de Jesus, por exemplo. As pessoas têm muito disso quando falam de glúten. Ah, mas Jesus partiu o pão, deu aos seus discípulos, deu aos seus apóstolos e lá. Tá bom, mas o pão não é o mesmo. Houve um processo de modificação muito grande. E por isso, eu recomendo que você veja os conteúdos da doutora Kátia, porque ela explica sobre isso. E de forma muito rica, ela é uma médica, sabe? Com muito conteúdo, com muito conhecimento. A lactose tem a questão das vaquinhas de hoje em dia não produzirem leite de forma natural. Elas têm inúmeros hormônios injetados que fazem com que elas inchem e elas produzam muito além do que elas conseguem. Esse leite que elas produzem vem com pus, sangue e inúmeros hormônios, então não é um leite saudável e causa processos inflamatórios no nosso corpo. É mentira, isso daí é mentira, é só para quem é celíaco a lactose só para quem é intolerante. Eu recomendo que você faça a experiência de passar no mínimo uns 90 dias sem. E o açúcar é o mais estrondoso de todos, né? Se você passa um mês sem açúcar, você já vê uma diferença absurda. Tem até na internet pessoas que fazem vídeos desse tipo. Passei tantos dias sem açúcar e veja só o que aconteceu. E é bem interessante. Acompanhe a doutora Kátia Haranaka. Com ela eu consegui tantas outras dicas e tantos outros conhecimentos sobre tanta coisa, sabe? Ela realmente se importa com a causa. Ela quer tratar a causa. Entende? A raiz do problema. E não te dar um paliativo, que é o que a maioria dos médicos fazem hoje em dia. E que eu simplesmente detesto essa medicina fácil, facilitada, superficial, genérica. Eu acredito muito em tratar a causa raiz e eu acredito muito no nosso estilo de vida como um medicamento para o nosso cérebro, para o nosso corpo e também os alimentos como medicamento. E também recomendo outros médicos, que é o Dr. Peter Liu. Por favor, procure sobre, também é incrível. O Dr. Laí Ribeiro, assim, há muitas polêmicas em relação a ele, mas eu gosto muito, simplesmente, as coisas que eles falam, em especial a doutora Kátia, que é a que eu mais acompanho e foi a que eu mais segui as dicas e apliquei os ensinamentos, fez diferença demais na minha vida, totalmente, sabe? Eu não sou o tipo da pessoa que vai colocar uma foto de antes e depois minha aqui de biquíni pra você ver a mudança no meu corpo. Mas eu posso te garantir que foi absurda. Inchaço, eu era muito inchada e retida. E quando eu comparo as fotos, é muito absurda a diferença. E se eu não tivesse tirado as fotos, eu não notaria, sabe? Só com a minha lembrança de como era o meu corpo, eu não notaria. Outro médico também, que é a minha última indicação, é o Dr. Baracá. Também incrível. Aprendi a importância de suplementar creatina e também da proteína na minha vida. Eu não consigo bater a minha quantidade de proteína com carne e ovos. Então, eu preciso da proteína em pó. E eu não uso whey. Eu vou pegar aqui. Eu uso esse blend da Growth.
tem uma lista de ingredientes, mais ou menos, tá? Pra ser sincera, mas não tem glúten e, por ser vegana, não tem nada de origem animal. É o seguinte, a lista de ingredientes também foi uma coisa que eu aprendi a ler e interpretar, e daí decidir se eu vou comprar ou não o produto, se eu vou consumir ou não. Recentemente eu descobri que esse bonitinho aqui tem algumas coisas que esses médicos falam pra gente evitar a todo custo, que é a maltodextrina, aromatizante e acesulfame. Eu descobri isso recentemente, por isso eu fui no site da Growth e comprei este mesmo blend sabor natural, que não tem essas coisas que eu acabei de falar. Ai, mas o que é que tem nesses ingredientes que você falou? Pesquise, tá? Porque eu não entendo profundamente disso, eu não sou da área de nutrição, então você, por favor, pesquise, faça a sua pesquisa. Eu fiz a minha, eu sei, mas eu não vou querer explicar para não passar uma informação, às vezes, errada do que eu entendi, então pesquise. A creatina que eu tomo é essa daqui, é a da Profit, e ela é 100% pura. Isso também é importante ver na lista de ingredientes, tá? Não basta comprar qualquer creatina, olha a lista de ingredientes. E a lista de ingredientes é creatina monoidratada, porque algumas vêm com também maltodextrina. Então, evite. A maltodextrina, eu sei que ela é tóxica pro cérebro. Quer informações a mais? Google. Nossa, tô sendo muito chata. É assim que a gente consegue informação. Sobre Mindful Eating. Eu tô achando que eu vou deixar esse vídeo numa parte 2, se for interessante. Se eu ver que não, eu não faço. Simplesmente eu vou fingir que nada aconteceu e não faço, mas só dando um spoiler pro próximo vídeo, que eu já tô cansada e o sol já se foi. O Mindful Eating foi o que me ajudou a não ser uma louca dos doces, de ver um bolo de cenoura com chocolate na minha frente, que eu amo, e comer ele inteiro. Depois, eu era essa pessoa, tá? Se eu ganhasse um ovo de Páscoa, uma caixa de chocolate, eu ia comer inteira no mesmo dia. Eu não ia me aguentar enquanto eu não acabasse com aquilo. Eu poderia não sentir mais prazer nenhum ao comer, mas eu tinha que terminar. Era tipo uma agonia interna, uma meta interna. E se você é nutricionista e tá assistindo esse vídeo, me dá a explicação disso, desse sentimento. Então eu tinha que comer aquilo. E eu era viciada em doce, eu tinha que comer chocolate todo dia. Eu percebia que a lactose, ela afeta muito a minha pele. Então eu encho de espinhas. E eu já tive problema com acne. Tomei Roacutan, enfim. E mesmo hoje, se eu volto a ingerir lactose todos os dias, eu vou ter muitas espinhas. Então, realmente não é algo que me faz bem, fora o desconforto. Eu não sou intolerante, mas talvez eu tenha um nível de intolerância baixa. Nunca fui diagnosticada, mas eu tenho uma amiga que é diagnosticada com, e ela é tipo assim, não pode encostar, entendeu? Ela não pode encostar, que é um desastre. Enfim, eu não tenho necessidade também de saber se eu sou ou não. Eu simplesmente vi a diferença no meu corpo, no meu funcionar e no estético, e isso me fez mudar. E o Mindful Eating é algo tão simples e tão poderoso para você fazer todos os dias, tão rápido, tão transcendental até, que eu creio que vale a pena você pesquisar sobre. E se quiser, o meu ponto de vista e a minha experiência em relação a isso e várias outras dicas de alimentação que eu ainda tenho para dar sobre a mudança do meu físico, a minha relação com a comida hoje, quais são as coisas que eu consumo e que eu não consumo mais, enfim, tudo
E também a minha relação com o exercício físico, porque tá interligado. Então, comenta aqui abaixo se você quer uma parte 2. Se não, tudo bem. Só se inscreve nesse canal pra valer a pena a gravação desse vídeo. E curte aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo.